Eu vou compartilhar hoje uma mensagem chamada Servos Sábios de Deus. Vamos abrir em Lucas 2:49. Antes de irmos lá, como eu chamo vocês, é guerreiros de Deus. Guerreiros de Deus no exército do avivamento de Deus. É isso que vocês são, guerreiros. Sim, vocês são cristãos, o que significa seguidor de Jesus. Vocês são discípulos, o que significa um estudante, um aprendiz, estudante de Jesus. E estudante aqui dos ensinamentos aqui neste lugar, onde vocês foram chamados para ser plantados, para ser equipados, para ser um vaso poderoso de Deus. Amém? Mas vocês também são guerreiros. Guerreiros. E por que isso é uma identidade realmente poderosa para vocês saberem que isso é quem vocês são? É porque Deus chamou vocês nesta terra para serem vasos poderosos dele. E para ser um vaso poderoso dele que carrega o poder, o amor e a luz dele, você precisa ser um guerreiro que luta o bom combate da fé. Brilhar a sua luz e ser um vaso de Deus não acontece facilmente, sem uma luta. Mas a coisa que o diabo mais odeia é quando você libera o poder e o amor de Deus, a luz dele. Então, quando você faz isso, o inimigo não fica feliz e ele vai tentar te parar, mas ele vai falhar quando você souber como lutar o bom combate da fé. E Paulo diz isso, ele diz a Timóteo: seja um bom soldado de Cristo. Suporte perseguição comigo, ao meu lado, seja um bom soldado. Isso é uma escritura na Bíblia que Paulo diz. Então, ele dá essa identidade, esse título de soldado ou guerreiro. E também há uma escritura que diz: lute o bom combate da fé. Que, para resumir, só significa seguir a Deus e o que ele está te chamando para fazer, que está na palavra dele, que está na palavra presente de Deus, falada através dos ensinamentos que dão revelação da palavra de Deus, e palavra profética como uma palavra de agora, como o avivamento é agora. A direção não é orar mais por avivamento, mas sim entrar no avivamento e carregar a tocha do avivamento e liberar o avivamento e proclamar para todos que o avivamento é agora e ser ativo em espalhar o avivamento e proclamar que o avivamento é agora. Amém? Aleluia. Então, você foi chamado para liberar à luz a palavra, a unção de Deus, e o inimigo pode tentar te parar. Quando ele tentar te parar, você rejeita as mentiras dele e continua fazendo o que Deus te chamou para fazer, para espalhar esse avivamento, para proclamar que o avivamento é agora, para compartilhar o amor e o poder dele com todos. Você simplesmente continua fazendo, o diabo tenta te parar, você o rejeita e ele deve fugir. Então ele não pode te parar, contanto que você não permita. Aleluia. Então, quando você realmente carrega a unção, quando você carrega o poder de Deus, o inimigo vai tentar te parar. E é por isso que é tão importante que você se veja como um guerreiro, não apenas como um cristão, seguidor, mas um guerreiro, um soldado. Então, todos os dias, sabe? Eu sou um guerreiro. Então, se eu tiver que entrar na batalha, tudo bem. Eu estou pronto, estou equipado, eu já tenho a armadura de Deus colocada. Eu estou renovando a minha mente constantemente para que o diabo não me engane. Eu conheço o plano de batalha dele, eu estou pronto, estou preparado. Quando ele tentar atacar, isso é o que eu vou fazer. Eu vou rejeitá-lo, vou continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer e ponto final. Aleluia. Então, isso é o que temos que fazer todos os dias. Somos guerreiros que lutam o bom combate da fé e têm vitória e vitória e vitória de novo, dia após dia.
O diabo continua com raiva, o diabo pode tentar parar de novo, mas ele continua perdendo porque nós sabemos quem somos. Somos guerreiros e não somos apenas guerreiros, somos campeões. Somos guerreiros vitoriosos de Cristo. Aleluia. Então, servir a Deus, ser um servo de Deus significa ser um guerreiro. E está escrito em Lucas 2,49. E ele lhes disse: Por que me procurastes? Isso é Jesus falando. Vocês não sabiam que eu preciso cuidar dos negócios do meu pai? Vocês não sabiam que eu preciso cuidar dos negócios do meu pai. É o chamado de todo crente servir a Deus, ser um guerreiro de Deus, não um espectador, não um cristão civil, mas um guerreiro de Deus, o que significa estar nos negócios do seu pai. E quais são os negócios do seu pai? Alcançar os perdidos, revelar o amor dele aos perdidos, revelar o poder e o amor dele aos oprimidos e aos doentes, aos mortos espiritualmente, liberar o poder e o amor dele ao mundo, para que as pessoas que estão em trevas vejam essa grande luz de Jesus e venham até ele e encontrem não apenas salvação, mas verdadeira vida abundante. Esse é o propósito de cada pessoa nesta terra. E eu falo muito sobre isso aqui. Tantas pessoas estão se perguntando qual é o propósito delas. Este é o seu propósito, você não precisa mais procurar. Ser um guerreiro de Deus, servir a Deus, estar nos negócios do Pai. Todo dia devemos comparecer ao trabalho e estar nos negócios do nosso Pai. E servi-lo, fazer algo, fazer muitas coisas para avançar o reino de Deus, para trabalhar nos negócios do Pai. Todos os dias. Você não deve ficar sentado esperando. Você não deve ficar sentado esperando alguém te chamar, alguém te promover, alguém te dar uma posição, alguém profetizar para você. Vá agora e brilhe sua luz. Davi, quando foi ungido, quando foi achado por Deus como um homem segundo o coração dele, e então Deus decidiu, eu vou ungir a ele. E então ele enviou o profeta Samuel para ungí-lo, para profetizar seu chamado, para ser rei e para ungí-lo naquele tempo. Quando Deus fez isso e Davi foi ungido, Davi não estava deitado no sofá esperando o profeta, esperando a profecia chegar, esperando o meu chamado. Qual o meu chamado? Ele não estava sentado chorando porque ainda não sabia seu chamado. Ele também não estava tentando forçar a si mesmo a ser algo importante, forçar a si mesmo a ser rei, tentar fazer conexões para ser favorecido pelo rei atual e conseguir boas posições no exército e tal. Ele não estava fazendo isso. Ele estava sendo um servo, ele estava servindo seu pai, ele estava fazendo o que o seu pai mandava fazer, cuidar das ovelhas. Cuidar das ovelhas. Ele não estava fazendo um trabalho glamuroso. Ele estava fazendo um trabalho chato muitas vezes, trabalho mundano, trabalho difícil, lutando contra leões e ursos para proteger as ovelhas. Não recebia aplausos, era só Deus vendo o que ele estava fazendo e seu pai, seus pais. E foi nesse lugar que ele foi ungido e recebeu seu chamado e foi promovido. E tantas vezes as pessoas, muitos crentes vão à igreja e estão apenas esperando para servir a Deus. Estão esperando alguém dizer para elas servirem a Deus. Estão esperando alguém profetizar para elas, ungir elas, alguém notá-las. Mas esse não é o caminho. Esse não é o jeito de chamar a atenção de Deus. Esse não é o jeito de mostrar a Deus que você é segundo o coração dele. Não é assim que se é segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus é estar nos negócios do Pai.
Então, o que isso significa hoje é estar ativo servindo a Deus em tudo que o Espírito Santo está te guiando a fazer. Não é complicado. Brilhe a sua luz. Ame as pessoas bem. Seja intencional e com propósito. Quando você vive seu dia, eu quero que a luz de Jesus brilhe através de mim. Eu quero fazer alguém sorrir. Eu quero plantar sementes para que alguém sinta vontade de começar a conversar mais comigo. E então eu possa falar sobre Jesus, porque não queremos forçar Jesus nas pessoas, queremos que elas se abram e queiram ouvir o que temos a dizer. Amém? Eu quero amar as pessoas tão bem que elas vejam minha luz e sejam atraídas, para que eu as leve até Jesus. Eu as levo a querer saber mais sobre Jesus, eu as levo a querer saber mais sobre minha luz, sobre por que eu sou tão alegre e gentil. É assim que devemos viver nossos dias. Fazer isso é servir a Deus. Servir a Deus é fazer qualquer coisa que contribua para a obra de Deus. A obra de Deus é o ministério de Jesus. É a pregação do Evangelho, é a formação de discípulos, o equipar dos crentes. É a cura dos enfermos e a expulsão de demônios. São os milagres, sinais e maravilhas que apontam para Jesus e revelam seu poder e amor e que Ele é Senhor e Rei e para dar glória a Ele. Então, esse é o núcleo da obra de Jesus, essas coisas. E mostramos amor às pessoas e plantamos sementes e brilhamos nossa luz para levá-las à obra de Deus, da pregação, do evangelho, da cura dos enfermos, da expulsão de demônios. Às vezes você pode expulsar um demônio de alguém, você pode orar por alguém e essa pessoa ser curada, você pode pregar o evangelho para alguém. Mas muitas vezes, quando você vive sua vida do dia a dia, Deus está te chamando para plantar sementes, brilhar a luz que os leva a uma igreja onde o evangelho será pregado para elas, onde elas serão equipadas, onde elas se tornarão discípulas, elas serão curadas, elas serão libertas. Amém? Então, servir a Deus, estar nos negócios do Pai, é fazer qualquer coisa que contribua para a obra de Deus. Todo crente precisa estar plantado em uma igreja onde o poder de Deus está. Essa é a vontade de Deus. E essa é a única maneira de as pessoas não permanecerem como bebês mornos e apanhando do diabo. É o único lugar onde elas serão equipadas para serem vasos maduros cujos olhos espirituais estão abertos, que agora conheçam os esquemas do diabo e têm vitória sobre o inimigo, e que agora podem receber impartição de unção. Elas foram movidas à rendição por causa do poder de Deus revelado em suas vidas. Aleluia. Elas receberão impartição de unção e serão capazes de ser um vaso poderoso de Deus, não de qualquer jeito, não do jeito do que acha melhor, não de maneira orgulhosa, mas verdadeiramente na ordem de Deus e com humildade e pureza. Porque esse equipar, esse crescimento, essa impartição aconteceu na igreja verdadeira, a igreja real que é pura, que tem liderança pura e que pode guiá-las do jeito certo, que tem o exemplo certo para elas seguirem. Então, essa é a única forma de os crentes crescerem para serem puros, parecidos com Cristo e terem vitória sobre o inimigo e serem capazes de ser vasos poderosos de Deus por si mesma. É se estiverem plantados em uma igreja onde o poder de Deus está. Não precisa ser uma igreja específica, não precisa ser a igreja 5F, mas precisa ser onde o poder de Deus está realmente se movendo e onde há realmente pureza no coração e na fundação. Aleluia. Amém. O reino dos céus deve estar presente. A Bíblia diz: quando eu expulso demônios pelo dedo de Deus, sabereis que o reino dos céus está entre vós. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, esse é o chamado de todos vocês. Servir a Deus, fazer qualquer coisa que contribua para a obra de Deus. Então, muito disso parece servir na igreja, servir fora da igreja de maneiras que ajudam o ministério, como coisas como edição, por exemplo, ou moderação, ou tradução. Temos tradução em espanhol, tradução em português acontecendo em todo o culto. Louvado seja Deus, porque as pessoas estão servindo. Então, essa é uma das formas de servir. Outra forma enorme que todos podem servir é semeando, contribuindo financeiramente para a obra de Deus. Porque estar aqui custa milhares de dólares
todo domingo. E glória a Deus, agora estamos em um lugar onde Deus está nos chamando para organizar nossos próprios eventos. Organizamos todas as conferências do ano passado, a Igreja 5F, mas agora não estamos sentados esperando sermos convidados para algum lugar. Não, estamos indo ao mundo e fazendo discípulos das nações e organizando nossos próprios eventos. Então, temos vários eventos que vamos anunciar em breve. Eles vão acontecer cerca de uma vez por mês, ou até com mais frequência às vezes. E um deles é Toronto, que estamos organizando. E algum desses eventos custam $100.000 apenas para 2 horas de evento, por causa do local necessário. E não é só o local, são as luzes, áudio, são as câmeras, é a transmissão ao vivo. São muitas coisas que envolvem que vocês não fazem ideia a menos que tenham planejado um evento você mesmo. E isso nem é a parte de publicidade, a gente não gasta com publicidade. Mas gostaríamos de alcançar mais pessoas. Se as pessoas quiserem doar mais, há mais que podemos fazer, amém? Às vezes, uma pessoa doa dinheiro para um outdoor. Ela disse, eu quero que tenha um outdoor para que mais pessoas vejam. Já tivemos outdoors muitas vezes. Isso foi de alguém com um coração precioso que estava plantado na Igreja 5F que fez isso. Glória a Deus. Então, sim, esses eventos custam muito dinheiro. Então, servir a Deus dessa forma é uma grande obra que você está fazendo, que é estar nos negócios do seu pai, porque sua contribuição está levando milhares de pessoas a serem curadas, libertas, salvas, a encontrarem o poder e o amor de Deus. Aleluia. Eu acabei de ver, não tenho aqui para mostrar agora, mas veio à mente. Postamos um vídeo do Avivamento é Agora nas Filipinas, em setembro passado, onde 8.000 pessoas vieram. E glória a Deus. Aleluia. E acabamos de postar um vídeo, só um vídeo, sabe? Aconteceu lá em setembro, mas postamos só alguns dias atrás um vídeo daquele evento mostrando Deus se movendo com poder. E havia tantos comentários no vídeo do YouTube de pessoas testemunhando de tantos milagres que receberam. Uma pessoa foi curada do autismo, a criança está tão transformada agora. E outra pessoa tinha um vício de cigarro por anos. E esse homem foi completamente liberto, sem desejo nenhum depois daquele evento. E esses são há tantos testemunhos, tantos. Eu fiquei emocionada só de ler todos. Apenas pessoas testemunhando do que aconteceu em setembro passado. Louvado seja Deus, você pode ver esses testemunhos na minha página do Facebook e no meu story do Instagram. Então, depois disso, você pode conferir, pode ler algum deles. Mas louvado seja Deus. Mas essas coisas aconteceram porque fomos lá, até lá, sabe? Tipo, as pessoas podem receber online, mas tem coisas que precisam que a gente esteja lá. E quando as pessoas convidam seus familiares e amigos que não assistiriam ao vídeo ou porque é presencial, Deus tem algo ainda mais poderoso preparado para essas pessoas e faz ainda mais milagre do que elas estavam recebendo online, sabe? E é por isso que isso é uma grande, grande obra de Deus que Deus nos enviou para fazer, organizar esses eventos, mas eles custam muito dinheiro, então essa é uma grande forma, se você está se perguntando como servir a Deus, essa é uma área onde há uma necessidade, porque queremos fazer mais eventos, porque é isso que Deus quer que façamos, amém? Aleluia! E outra maneira de servir a Deus, de estar nos negócios do seu pai, uma das maiores maneiras é compartilhar o seu testemunho e compartilhar todos os vídeos e todo o ministério que está acontecendo. Compartilhe nas suas páginas de redes sociais. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Essa é uma grande maneira de servir a Deus. Então, se não há um lugar agora que você conhece onde pode servir pessoalmente, talvez você não more em Los Angeles, existem maneiras enormes que Deus está te chamando para servi-lo e fazer coisas poderosas para ele e avançar o reino dele e estar nos negócios do Pai. Amém? Aleluia. Então, se envolvam com o trabalho do Pai. Se envolvam. Se você não está envolvido, se envolva. Não fique sentado esperando por uma promoção, esperando por uma profecia. Esse não é o jeito que Deus te levanta.
Ele vai esperar até você começar a servi-lo, para que ele possa ver que você é fiel e que ele pode confiar em você, que você é um bom administrador. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco será fiel no muito. Então, se você não é fiel no pouco, você não será fiel no muito. Então, se você não é fiel no pouco, Deus não vai te dar mais. E é por isso que eu digo: se envolva, ou você nunca poderá servir a Deus mais. Você tem esse grande sonho no seu coração, eu quero servir a Deus, e você está tipo, não sei como, há tanto para ser feito agora. Comece para que Deus possa te dar mais, porque é uma grande obra para ser feita, mas Ele está esperando por você. Ele não vai distribuir suas obras importantes que exigem tanta responsabilidade e excelência. Ele não vai dar isso para as pessoas que ele não pode confiar. Esse é um trabalho precioso, valioso. Amém? Então, sabe, eu lembro quando eu tinha acabado de me formar na faculdade. Eu tinha 20, quantos anos eu tinha? Quantos anos você tem quando se forma na faculdade? 23? 23? Eu me formei em 2013. Nossa, quando o tempo passa, você esquece. Eu me formei na faculdade em 2013 e eu lembro de perguntar a Deus: Senhor, qual é o meu chamado? Eu farei qualquer coisa, tipo, o que é? Para onde você quer me enviar, Senhor? Eu irei para qualquer lugar. O que devo fazer da minha vida? Eu não sei. E eu queria saber a resposta naquela hora. Eu queria que Deus me dirigisse claramente naquela hora. Mas eu não tinha uma direção clara. Eu senti esse impulso de mudar para Los Angeles e seguir carreira de atriz porque atuar e cantar eram minhas maiores paixões. Então eu senti esse impulso e olhando para trás, eu sei que era Deus usando algo, usando um desejo do meu coração para me levar a Los Angeles, para o lugar físico onde eu receberia a profecia sobre a minha vida e para essa grande cidade dos anjos, onde o avivamento já irrompeu tantas vezes. Para começar o avivamento dele, para ser um lugar onde o avivamento dele se derramaria e alcançaria o mundo inteiro. Aleluia! Mas Deus não me deu aquela profecia direta, aquele é assim que você vai me servir. Esse é o seu chamado. Ele não me deu aquilo naquela época. Mas eu vim para Los Angeles e comecei a sentir essa fome por Deus como nunca antes. Eu comecei a buscar a Deus como nunca antes na minha vida. E continuei encontrando mais dele, porque a Bíblia diz que quando você o busca com todo o seu coração, então você o encontrará. Então eu comecei a buscá-lo com todo o meu coração como nunca antes e comecei a encontrar mais dele. E então eu senti esse desejo no meu coração e esse chamado de Deus para servir, para servi-lo, para servi-lo, para servi-lo. E isso me levou à igreja em que eu estava na época. Naquela igreja, eu não fazia ideia na época sobre o poder do Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre milagres, libertação e cura. Eu não sabia nada sobre isso naquela época, naquela igreja, mas havia uma igreja em Los Angeles, uma igreja onde grande, que eu frequentei por alguns anos e eu servi, e servi e servi por anos. Eu lembro que eu servi em todas as áreas, exceto uma. Eu servi como eu servi com os recepcionistas, recebendo as pessoas, conversando com as pessoas depois, recolhendo a oferta, servi com os jovens, e então ajudava no domingo com as crianças, ensinava lições. Às vezes eu ensinava, tipo, uma pregação, uma história bíblica, eu liderava o louvor para as crianças, e então eu estava na equipe principal de louvor, eu fazia isso também. E depois eu era gerente de palco e então eu usava um fone e ficava nos bastidores e dizia ao pastor e à equipe de louvor quando deveriam entrar. E eu levava a mesa, o iPad e a água com meu fone. E uma vez me pediram para ser gerente de produção, mesmo eu não tendo ideia de como fazer isso. E aquilo era algo bem técnico. Eu não sou muito técnica, sou mais do tipo criativa, mas eu tive que passar horas na noite anterior escrevendo toda a sequência da ordem do culto. Era tipo uma mega igreja. Então, era tudo muito preciso, detalhado. Tudo era perfeito e pontual. E eu lembro de estar com meu fone e dizer: atenção, gerente de palco. Atenção para a primeira música. Atenção para quem coloca as letras. Prepara iluminação. Prepara telão.
Prepara gerente de palco. Acho que eu dizia os nomes das pessoas mesmo. Prepara equipe de louvor. Vai, equipe de louvor. Vai, luz. Vai, letras. Vai, palco. Vai, vai, vai. Era tão intenso. E realmente não era meu ponto forte. Eu não era tão boa nisso, mas Deus me ajudou. E eu estava tão nervosa para falar no microfone com a equipe de louvor e dizer: tá bom, estão prontos para o ensaio? Mas eu fiz isso e eu lembro que eu passava 2 horas na noite anterior apenas escrevendo aquele roteiro. Tipo, os eventos em quem você precisa dar o comando antes de qual música, e depois outro comando antes da próxima música. E então, para o sermão, comando para todos e o tempo exato que seria. Essa música tem 3 minutos. E então eu lembro que eu precisava fazer estudo bíblicos, às vezes, às 6 da manhã, quando eu estava servindo dessa forma. Então, e eu fazia estudo bíblico às 6 da manhã para a equipe de produção. E depois, a gente tinha 4, ou acho que às vezes até 5 culto. Aí eu ficava, tipo, em modo intenso mesmo, sabe? Suando, tipo, em cada culto. E eu estava lá desde as 6 da manhã, trabalhando intensamente, até tipo 9 da noite, com apenas 1 hora de pausa. E eu não fazia isso todo domingo, era por rodízio, mas eu estava lá o dia todo de qualquer forma. E você não era pago, é servir Deus, sabe? Mas eu estava fazendo esse tipo de coisa, servindo em todas as áreas, exceto hospitalidade. Acho que foi a única que não servi. Eu fiz isso por uns 3 anos. Meu domingo inteiro, da manhã à noite, apenas servindo. E ao mesmo tempo, eu estava convidando pessoas loucamente para a igreja. Eu estava trazendo multidões para a igreja. Basicamente qualquer um que eu pudesse. Tão sério em convidar as pessoas para a igreja. E eu compartilho isso porque foi naquela temporada, foi bem naquela temporada que eu recebi a profecia para a minha vida. Eu não estava sentada esperando. Eu não estava sentada esperando. Deus estava vendo que eu era segundo o coração dele. Deus estava vendo que eu estava nos negócios do meu pai. Por anos eu estava fazendo isso. Naquela época eu achava que eu seria uma cantora cristã. Eu não fazia ideia que esse era o plano de Deus para a minha vida, mas eu queria estar na vontade dele mais do que tudo. Então o Senhor me mostrou ontem à noite, ele disse: "Você é como Davi com as ovelhas." Sabe? Tipo, eu precisava ver que você realmente era segundo o meu coração. Ser segundo o coração de Deus não é sobre emoções e palavras, é sobre ação. É assim que Deus vê que você realmente é segundo o coração dele. Segundo o coração dele é estar nos negócios dele, porque todo o coração dele são os negócios dele. O negócio de salvar almas e revelar o amor e o poder dele para elas e libertá-las e curá-las. Esse é todo o coração de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então você não precisa de uma posição, um título, para ser um guerreiro de Deus. E eu quero te ensinar um pouco de sabedoria agora em ser um guerreiro, em ser um servo de Deus. Então, a sabedoria que eu quero compartilhar com você, que o Senhor quer que você receba hoje, antes de tudo, é que você precisa saber que o diabo odeia o que você está fazendo quando você serve a Deus. Ele odeia mais do que tudo, ele não está feliz, então você precisa esperar que ele vai tentar te parar. Você precisa esperar isso, você precisa estar pronto. Você precisa conhecer os esquemas dele. E então, a maneira como ele tenta te parar, esses são os esquemas dele. Trazer mentiras de insegurança de que você não é bom o suficiente. Trazer mentiras de que o que você está fazendo não é importante porque você não está vendo os resultados imediatos do que está fazendo muitas vezes. Você não vê os frutos diretos e o crescimento do que você está fazendo muitas vezes. E olha, eu mesma posso pregar isso para mim.
Eu sei que há muito mais testemunhos do que eu realmente ouço. Provavelmente apenas uma porcentagem pequena do que eu realmente ouço. E eu sei disso porque muitas vezes quando eu conheço pessoas cara a cara, ou quando alguém vem e compartilha os testemunhos aqui, tipo, viajando de algum lugar, ou se estou assinando livros, às vezes alguém compartilha comigo e eu fico tipo, o quê? Você nunca compartilhou isso? Manda um e-mail pra gente, manda um vídeo. A gente precisa compartilhar essa boa notícia. Não espere anos depois para me contar, isso é para o mundo inteiro. Aleluia! Então, até eu sei que há muito que eu não vejo o resultado direto. Se eu visse o resultado direto disso, ah, rapaz, eu não sei de todo mundo. Eu provavelmente estaria voando por aqui. Quer dizer, eu já sinto tanta alegria, mas o que eu estou tentando dizer é tipo, há uma diferença entre quando você planta e você não vê o fruto, mas então quando você planta e depois você vê o fruto, ah, que alegria é essa, sabe? Aleluia. E então, mas de que qualquer forma, quando você está no começo de servir a Deus, e o começo não significa apenas o primeiro dia, pode ser 1, 2 anos, 3, 4, é como o tempo de começo, porque no plano geral das coisas, é o tempo de começo, é a faixa de colocar o alicerce, é começo. Ainda é o tempo no campo com as ovelhas. Então, nos tempos de começo, você está plantando e não vê o fruto imediatamente. Às vezes são anos antes de você ver o fruto. E nesse tempo de começo, Deus faz uma grande obra em você para mudar seu coração, para trazer humildade ao seu coração, mais humildade ao seu coração, para construir sua fé, para testar sua lealdade a Deus, sua fidelidade a Deus, para construir uma força em você onde você possa perseverar por qualquer coisa. Porque você continuou sem ver resultados e frutos, mas você simplesmente continuou e continuou e continuou porque era isso que Deus te pediu para fazer. Amém? A Bíblia diz em Zacarias 4:10: Não despreze os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver o trabalho começar. Aleluia. Tudo que é grande tem que começar pequeno. Não tem outro jeito. Uma casa não começa como uma casa, começa com um tijolo. Com um único tijolo. É assim que começa. E assim com o que Deus está te chamando para fazer na sua vida, se a sua vida é um grande arranha-céu em termos do seu chamado, você tem que começar com um tijolo. Você não pode pular para frente. Você tem que começar pequeno. É o único jeito. E nos tempos dos começos, Deus te leva por um tempo onde você vai fazer coisas que são desconfortáveis, você vai fazer coisas que você não quer fazer. E elas não são divertidas, e talvez exista uma tentação de desistir, às vezes, porque não parece frutífero o que você está fazendo. Mas Deus está te pedindo para continuar e servi-lo apenas porque Ele está te pedindo para servi-lo. E não se preocupe com os resultados. Não se preocupe em ver crescer. Deus vai cuidar disso. Deus vai fazer. Deus será fiel. Ele será fiel para regar e fazer florescer cada semente que você semeia. Amém? Esse foi o meu pequeno começo. Eu lembro que recebi meu pai espiritual, o profeta Jordave. Eu o recebi numa conferência. Isso foi depois do primeiro ano de receber meu chamado e ser filha espiritual dele. E foi alguns meses depois que comecei a Igreja 5F, tínhamos outro nome na época, mas começamos como noites de adoração na Mulholland Drive. E eu comecei lá com eu e alguns amigos, e eu apenas fiz um cartaz de papelão comprado no Target. E eu não tocava violão muito bem, mas era tudo que tínhamos, minha habilidade básica e limitada com violão. Então comprei um violão na Guitar Center
Comprei outras coisas na Guitar Center, como uma caixa de som, um pedestal de microfone, um suporte de partitura, e fui até o topo daquela montanha e entrei em tipo 30 grupos cristãos no Facebook, e eu postava toda semana noite de adoração ao pôr do sol nesses grupos do Facebook. E as pessoas vinham por verem nesses grupos do Facebook. Algumas pessoas vinham, muitas não voltavam, mas sempre apareciam entre 1 a 7 pessoas. E era tão desconfortável para mim pregar. Pregar era o meu maior medo e fraqueza. Falar em público era meu maior medo e fraqueza. E o inimigo falava tantas vezes essas mentiras de insegurança: você não é boa o suficiente, você não é uma pregadora poderosa. E olha, as pessoas não estão ficando. Então, obviamente, elas não estão sendo abençoadas. Essas eram as coisas que eu ouvia na minha mente toda vez, mas eu simplesmente continuava pregando. Esse era o tempo desconfortável do meu pequeno começo. Mas Deus estava me chamando para fazer aquilo, e o diabo era um mentiroso. E enquanto eu obedecia a Deus, ele ia agir sobre essa obediência, como ele agiu sobre o cajado de Moisés. E ele agiu sobre minhas palavras, mesmo que fossem infantis naquele tempo, como se eu ainda não estivesse completamente madura. Era um pequeno começo. Mas ele foi fiel. Ele foi fiel para me amadurecer e fazer esse dom crescer em mim, enquanto eu apenas continuava perseverando nesse pequeno começo. Amém? Então, alguns meses depois de fazer essas noites de adorações, eu recebi meu pai espiritual para uma conferência aqui, e eu não tinha nenhuma rede social, quase nenhuma presença nas redes sociais em Los Angeles. Então, se eu fosse, sabe, fazer um post no Facebook ou algo assim, e eu fiz tipo, convidando pessoas para o evento, fiz muitos posts, mas eu não sabia quantas pessoas viram disso, porque poucas pessoas estavam vindo nas minhas noites de adoração. Então eu sabia que Deus estava me chamando para estar mais nos negócios do meu pai, para ser criativa, para ter ideias de como espalhar a palavra mais para as pessoas. E eu sabia do poder de Deus se movendo através do meu pai espiritual, e eu não queria que as pessoas em Los Angeles perdessem isso. Eu queria que as pessoas valorizassem, recebessem e fossem libertas e curadas e recebessem a unção profética sobre suas vidas. E então eu fiz muitos esforços. Fui até a gráfica e encomendei vários panfletos e até imã desse tamanho. Depois eu coloquei no meu carro, meu Jeep Compass, e dirigi por Los Angeles com a placa na porta. Conferência Profética de Cura. E eu descobri quando alguns eventos estavam acontecendo no centro de Los Angeles e eu fiquei do lado de fora com os panfletos e enquanto milhares saíam da arena da Microsoft, eu entregava as pessoas por horas e tantas pessoas rejeitavam. Não era confortável, mas eu lembro que um homem naquela conferência foi tocado poderosamente por Deus, através da unção se movendo por Jesus, se movendo por meu pai espiritual. E ele disse: Eu vim porque eu achei esse panfleto. E na verdade, eu lembro que fui no Pie Hop e deixei panfletos em Pasadena, numa mesa, e ele disse: Eu vi o panfleto lá e depois vi você entregando ali, então eu soube que era um sinal que eu precisava ir. Glória a Deus. E eu acho que cerca de 100 pessoas vieram naquele evento, e foi um milagre, considerando que não havia nenhum tipo de público ou que as pessoas conhecessem meu pai espiritual ou a mim em Los Angeles. Mas Deus agiu sobre aquela obediência, aleluia. Mas esse foi o pequeno começo, fazer as coisas que eram desconfortáveis, que levavam tempo e tanto sentimento de rejeição e sentir que não está adiantando nada. Mas fazer mesmo assim, porque Deus está pedindo para você fazer e acreditar que Ele será fiel para regar aquela semente e que nada importa além de servi-lo e ser fiel ao que Ele está te pedindo para fazer. Amém? Aleluia. O pequeno começo continuou, não foi só um ano, aquilo foi um ano dentro disso. Mas depois estávamos em um porão da igreja, escondido das pessoas, do público, mas era lá onde nosso teatro ficava e onde tínhamos igreja e você tinha que passar por uma cozinha industrial para entrar. E éramos pequenos, pequenos, tínhamos cerca de 15 ou talvez 20 pessoas. E depois disso nós nos mudamos para o Pan Pacific Park, que é tipo um ginásio, que tem um palco. E lá ficamos menores ainda. Tínhamos cerca de 15 pessoas naquele ano e no ano seguinte, e depois no ano seguinte tinha 10 e depois 5. E fazíamos noites de adoração às sexta-feiras e cultos aos domingos. E era um ginásio, então parecia apenas um ginásio.
Então eu queria que parecesse mais bonito e me esforcei com excelência para Jesus. Então fomos criativos e eu encomendei coisas do Amazon, compramos essas estruturas que pareciam com aquelas, mas com uma barra longa e penduramos cortinas ao redor. Só fazíamos essas estruturas criativas improvisadas e guardávamos tudo isso e todas as caixas de som e todos os equipamentos e a bateria inteira e até o subwoofer grande assim e o púlpito e literalmente todo esse equipamento nós guardávamos na minha sala de jantar minúscula no meu pequeno apartamento de 2 quartos em North Hollywood. E eu não tinha nem mesa de jantar. Eu comia no sofá para que o equipamento pudesse ficar no lugar da mesa de jantar. Então era basicamente toda aquela área cheia de equipamento e passávamos cerca de 2 horas carregando todo o equipamento, descendo o elevador, colocando no meu tarro e na caminhonete de outra pessoa e depois dirigíamos até o Parque Pan Pacific e montávamos tudo, o que levava cerca de 2 horas para montar tudo. E eu fazia tudo isso. Só tínhamos algumas pessoas ajudando com isso, poucas pessoas faziam isso. E depois que o culto acabava, levávamos cerca de 2 horas para desmontar tudo e carregávamos de volta no meu tarro. Meu tarro ficava completamente cheio e a caminhonete também. E dirigíamos de volta para o meu pequeno apartamento, levávamos tudo de volta no elevador com muitas, muitas, muitas viagens e colocávamos tudo de volta na minha sala de jantar 2 dias por semana. Então, isso dá tipo 12 horas por semana só carregando coisas, fazendo esse trabalho pesado. Jantal e eu estávamos sempre lá fazendo isso. Havia algumas outras pessoas também toda vez. Fizemos isso por anos, fizemos isso tipo por 3 anos. Toda semana. E durante tudo isso, íamos diminuindo. E teve uma vez que só tinha o técnico de som que contratamos, porque nenhum de nós sabíamos mexer com som, então contratávamos um técnico de som e havia entre 1 a 4 pessoas ali. Uma vez era só o técnico de som. Então fizemos a noite de adoração só para o técnico de som e com a transmissão ao vivo rolando, só com algumas pessoas assistindo, se tivesse. E era isso, mas fizemos todo aquele trabalho carregando tudo. 6 horas de carregar tudo para uma pessoa que contratamos para estar ali. E colocávamos as cadeiras assim, e colocávamos tipo 30 delas, toda semana, e nunca enchemos nem metade delas. Continuávamos diminuindo. E eu fazia isso na maioria das semanas. Eu colocava as próprias cadeiras por anos e depois subia, tocava o teclado e liderava o louvor e depois pregava. Sim, esse foi o pequeno começo que eu passei. Você vê, então, depois disso, quando o Covid chegou, fomos para fora e aí diminuímos ainda mais. Muitas vezes era só eu e Jantol. E então agora não tínhamos todo aquele sistema de montagem porque estávamos no parque. Mas agora carregávamos tudo no meu carro. Na verdade, deixávamos tudo no meu carro, eu acho. E então usávamos um carrinho, colocávamos tudo no carrinho, todos os equipamentos no carrinho. E às vezes eu lembro que fazia calor de 38 graus, eu e Jantal estávamos suando. Rolávamos o carrinho pela grama e as coisas caíam várias vezes e tínhamos que recolocar e fazíamos tantas viagens. E por muitos, muitos, muitos meses, mais de um ano, no Parque Pan Pacific, Jantal e eu fazíamos toda a montagem. Montávamos quando o avivamento explodiu, fizemos toda a montagem de quando 300 pessoas apareceram e o avivamento explodiu e se tornou um avivamento global. Ainda estávamos fazendo toda essa montagem até, acho que por algumas semanas depois. Então, assim, era engraçado, tipo, quando o avivamento explodiu, acho que algumas pessoas ficaram tipo, quê? Ela apareceu do nada, sabe? Tipo, foi de repente, ou tipo, sucesso da noite pro dia. Não existe isso de sucesso da noite pro dia. Foram anos de pequenos começos, de sentir que você está andando para trás, anos de plantar e plantar e plantar e não ver nenhum broto sair da terra e sentir como se estivéssemos regredindo, tipo, o que aconteceu com as sementes que plantamos? Era assim que eu me sentia, sabe? Mas Deus queria que eu passasse por isso. Deus queria que nós passássemos por isso. Por 2 motivos. Primeiro, para moldar nosso caráter, para nos moldar a sermos mais parecidos com Jesus.
Temos que passar por esse fogo para sermos mais parecidos com Jesus, é o único jeito. Passar por esse tempo de espera é a única coisa que produz paciência. Então, se você vê alguém que é tão parecido com Cristo, tão paciente com alguém, e você pensa, como essa pessoa pode ser tão paciente assim? É por causa de anos com sua paciência sendo testada e dizendo: sim, Senhor, eu deixarei o Senhor testar minha paciência. Eu escolherei estar contente e passar por esse tempo de espera que é realmente desconfortável, mas escolherei estar contente, escolherei não reclamar, escolherei continuar te louvando e te agradecendo, escolherei continuar te servindo todos os dias, mesmo que eu não goste de esperar. Ninguém gosta de esperar. É daí que vem a paciência. É daí que vem o ser parecido com Cristo. Os pequenos começos, os anos, às vezes, de pequenos começos. Essa é uma das razões pelas quais Deus diz: não despreze os pequenos começos, pois Ele ama ver o trabalho começar. Ele ama ver o trabalho começar do fogo refinador que te transforma mais à imagem dele, para te levar ao lugar onde as pessoas podem encontrá-lo através de você de forma tão poderosa, porque seu caráter foi moldado muito à semelhança dele. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele testa a sua fidelidade, ele testa se pode contar com você. Se você continuará aparecendo para ele, se continuará obedecendo a ele. Você está realmente servindo a ele para servi-lo ou servindo a ele para o seu próprio ganho? É assim que ele testa. Isso quando você o serve por anos e não recebe nenhum tipo de benefício com isso. Você não recebe nenhum tipo de aplauso por isso. É assim que ele testa isso. E é assim que esse caráter é formado em você ainda mais. Onde você morre para si mesmo, você morre para suas ambições. Então, esses pequenos começos são lindos porque Deus faz uma grande obra nesse lugar. Aleluia. Ele não pode fazer essa obra quando você está sentado esperando ser chamado para servir em algum lugar. Ele não pode fazer essa obra ali. Ele faz quando você começa a servi-lo nessas coisas simples, coisas mundanas, e você continua servindo a ele por um longo tempo, por anos. E você permanece nos pequenos começos e permite que ele faça essa obra em vez de reclamar que você não está crescendo ou reclamar que está demorando demais. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, essa é uma das grandes razões pelas quais Deus faz esses pequenos começos, porque Deus faz esse pequeno começo na minha vida durar tanto. Esse foi o grande fogo refinador dele para a minha vida. Esse foi o maior lugar onde eu fui transformada. E eu continuo sendo transformada todos os dias, glória a Deus. Mas o maior trabalho veio por meio desse tempo. Ele precisava que eu estivesse pronta para ser uma pastora de muitas pessoas. Não mais ou menos pronta. Ele precisava fazer uma grande obra que levou anos. Então, esses pequenos começos foram perfeitos, lindos. Não os despreze. Eles são lindos, são perfeitos, são ordenados, orquestrados perfeitamente por Deus. Aleluia. A segunda razão pela qual Deus faz pequenos começos e permite que você permaneça neles por um tempo, por um bom tempo às vezes, é porque Deus está construindo esse grande testemunho na sua vida. Testemunho da fidelidade dele. Testemunho do que acontece quando você não desiste, quando você continua crendo em Deus e continua servindo a ele. Ele está te moldando para ser um personagem bíblico dos dias de hoje que tem grande fé, que pode ser um exemplo para outras pessoas. Nos meus pequenos começos, um dos momentos de pequenos começos que eu ainda não mencionei para você é que, bem, muitos de vocês já ouviram essa história, mas alguns de vocês não. Cerca de 4 anos, mais de 4 anos e alguns meses depois que comecei a ministrar, então agora 4 anos e meio de sentir que estávamos voltando para trás, temporada de pequenos começos por quase 4 anos e meio. Eu estava ministrando no parque e havia uma pessoa sentada lá, num dia de mais de 38 graus.
E eu estava pregando para essa única pessoa e tínhamos uma live rolando, só que só teria algumas pessoas assistindo, se tivesse naquele tempo. E enquanto eu estava no meio da pregação, ela se levantou e foi embora. E eu mudei o foco para a live. E eu nem sabia se alguém estava assistindo, mas eu não desisti. Eu continuei pregando. Terminei a mensagem e o Senhor me lembrou desse momento ontem à noite. E hoje eu vejo com uma perspectiva muito diferente do que tinha na época. Quando aquilo aconteceu, tudo que eu conseguia pensar era: isso é difícil. Já são anos disso. Parece que estamos indo para trás. Isso é difícil. Mas eu te amo, Deus, e eu vou continuar te obedecendo. Essa era a minha mente naquele tempo. Mas hoje eu vejo de forma tão diferente. Hoje eu vejo que Deus orquestrou aquele momento para que eu compartilhasse essa história no futuro e encorajasse milhares ou talvez até milhões de pessoas. E que quando elas ouvissem esse testemunho, isso as levaria a não desistirem porque ouviram esse testemunho. Aleluia! As levaria a não desistirem de Deus e se afastarem da fé. As levaria a não desistirem daquilo que Deus as chamou para fazer, para que elas fossem usadas poderosamente por Deus, para que elas fossem como um Davi, para que elas continuassem porque ouviram esse testemunho da fidelidade de Deus. Aleluia. E então, hoje, quando eu olho para trás, isso me encoraja agora na minha situação atual da minha vida. Estou tão encorajada que até na minha vida hoje, Deus ainda está construindo um testemunho que vai encorajar milhares, milhões mais, ainda mais profundamente do que meu testemunho até aqui. Aleluia! Aleluia! Isso me ajuda porque muitas vezes estamos apenas dizendo: por que, Deus? Deus, isso já não é o suficiente? Deus, o Senhor pode trazer a recompensa agora? O Senhor pode trazer o crescimento agora? A gente pode crescer pelo menos um pouco, Senhor. Deus, será que algumas promessas podem se cumprir? Pelo menos uma. Eu já estou nessa jornada há um tempo. Já faz muito tempo. Eu posso ter só uma. Mas é aí que nossa mente fica muitas vezes, quando na verdade Deus está dizendo: eu vou te usar para encorajar e levantar a fé de milhares de pessoas, milhões de pessoas. Continue. Isso não é sobre o seu conforto, é sobre o resgate de almas no futuro. Claro que você merece recompensa, ela virá, mas ainda não agora, porque esse testemunho vai tocar muitas vidas. Aleluia! E então, nos pequenos começos, essa é outra razão pela qual Deus faz os pequenos começos serem do jeito que são, os pequenos começos. É porque Deus está fazendo a mesma coisa na sua vida que Ele fez na minha. Ele está construindo um testemunho que vai levar muitas pessoas até Jesus, que vai levar muitas pessoas a não desistirem, que vai levar muitas pessoas a verem a bondade e a fidelidade de Deus. Elas saberão que podem confiar em Deus, elas terão a força e coragem para continuar por causa do seu testemunho. Então, vale a pena passar pelos pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Nós nos alegramos nos pequenos começos. Deus se alegra ao ver esse trabalho feito que leva muitas almas a Ele. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Deus está no controle, não se preocupe com os resultados. Não olhe para os resultados, para a falta de resultados. Não olhe nem um pouco, porque Deus estava no controle. A unção estava crescendo em mim esse tempo todo. E um dia Deus simplesmente decidiu ligar como um interruptor de luz e fazer fluir de mim. E os demônios começaram a se manifestar e sair das pessoas. E isso não aconteceu em todos os 4 anos e meio de ministrar semanalmente, 2 vezes por semana às vezes. Às vezes eu fazia live todos os dias da semana durante os tempos de Covid. Nenhuma vez demônio se manifestou e saiu de alguém até 4 anos e meio depois. Deus estava no controle. Deus estava no controle da colheita. Deus estava no controle do crescimento.
E então ele esperou, e esperou por aquele momento perfeito onde ele iria liberar a unção e quando a colheita viria. E do dia para a noite, o avivamento começou a explodir em todo o mundo através da tela, indo por todo o mundo. Pessoas começaram a viajar de diferentes nações toda semana desde aquele ano, 2021. Apenas alguns meses depois daquela pessoa ter saído enquanto eu pregava para ela, foi quando 300 apareceram no parque e estava lotado no anfiteatro e pessoas viajaram internacionalmente toda semana desde então. Então não se preocupe com o que você está vendo, Deus está fazendo isso de propósito. Esse é o testemunho. Esse é o teste que vai se transformar em testemunho. Esse é o seu teste que vai se transformar em testemunho para abençoar muitas pessoas. Aleluia. Louvado seja Deus. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo perfeito de Deus, nós colheremos se não desistirmos. Aleluia. Essa é uma palavra verdadeira, eu posso testificar isso na minha vida. Sou tão grata por não ter desistido. Aleluia. O que me manteve firme nos pequenos começos foi crer na palavra de Deus. Foi ser como uma criança e crer na palavra de Deus, na palavra profética de Deus sobre minha vida. A palavra profética direcionando-me através do meu pai espiritual, declarando que o avivamento é agora, declarando que o avivamento vai explodir. A direção que vinha por meio dele em relação ao plano de Deus para minha vida e ministério. E aqui em Los Angeles, ele profetizou essas coisas. E eu, como uma criança, acreditei que se cumpririam as palavras que o profeta profetizou. Porque Deus deu profetas como presentes ao corpo de Cristo por esse motivo, para nos guiar, para nos direcionar como uma criança. A gente não precisa se preocupar. A gente não precisa se preocupar tentando descobrir tudo, se estressar. Foi fácil para mim. Eu simplesmente acreditei na profecia, acreditei naquela palavra. Eu sabia que Deus não era mentiroso, e então eu continuei fazendo o que a palavra dizia. E eu lembro que o profeta Jordave, meu pai espiritual, profetizou: eu vejo a forma como o avivamento está explodindo em Los Angeles e por todo o mundo, como as pessoas vão começar a saber sobre esse avivamento que Deus começou no Espírito, será através de vídeos de 1 minuto. E então Deus está dizendo para publicar vídeos de 1 minuto e continuar publicando, como se você estivesse rodeando os muros de Jericó. E eventualmente os muros vão cair. Não pare antes. E então eu levei essa palavra a sério. Imediatamente após essa palavra, eu mesma aprendi a editar no iMovie. Usei o que estava nas minhas mãos, como o meu laptop, o programa iMovie. E editei pequenos vídeos, e eles não tinham quase nenhuma visualização por anos. E um dia, esse vídeo de 1 minuto se tornou viral, exatamente como o profeta profetizou, exatamente como Deus havia falado. E aquele vídeo viralizando, enquanto o vídeo viralizava, tantas pessoas testemunharam milagres que receberam assistindo ao vídeo. E isso nunca tinha acontecido com nenhum vídeo que eu tinha publicado antes. Apenas um milagre que havia acontecido antes, agora são incontáveis. Até hoje eu não sei quantos milagres aconteceram com aquele único vídeo de 1 minuto. E ele viralizou, alcançou 1 milhão de visualizações no meu aniversário de 30 anos, 1º de janeiro. Foi como um piscar de olhos de Deus, uma grande confirmação, um grande presente e uma grande recompensa. Aleluia. E isso foi que levou o avivamento a explodir, foi isso que levou à divulgação e, eventualmente, mais e mais pessoas vindo até que em março o primeiro demônio foi expulso de uma pessoa, de uma mulher. E então esse vídeo viralizou e a palavra aconteceu exatamente como foi falada. Então, eu fui capaz de suportar os pequenos começos e não desistir porque, como uma criança, acreditei na palavra de Deus e fui obediente à palavra de Deus. A direção muito simples. Então, essa é a direção de Deus para você agora. Não tente fazer do seu próprio jeito. Faça o que Deus falou. Onde você está plantado, faça o que Deus falou. Se você não tem uma profecia direta e pessoal como eu tive,
Você já tem tudo o que precisa agora. Essa é a unção profética. Eu passei a primeira parte dessa mensagem te ensinando como você pode servir a Deus. O avivamento é agora. As pessoas precisam ouvir e saber e ver que o avivamento é agora. E encontrar esse avivamento, encontrar Jesus. Então você tem tudo o que você precisa para fazer isso. A palavra profética já foi dada a você muitas vezes. Eu repeti ela de novo e de novo. Amém? Então você tem tudo o que precisa. Foque nisso. Não se distraia fazendo outras coisas que Deus não está te pedindo para fazer. Ele é um Deus de ordem e simplicidade. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, te dando sabedoria em servir a Deus, é estar ciente dos esquemas do inimigo para tentar te parar. Ele vai tentar te parar com pensamentos de insegurança, como você não é bom o suficiente e o que você está fazendo não importa. Você vê na minha história como o inimigo poderia ter usado isso com força, e ele usou. Você não é uma pregadora muito boa, tá vendo? As pessoas nem estão voltando e está ficando menor. Isso não está funcionando. Ele com certeza falou isso muitas vezes, mas eu o ignorei e o rejeitei. Eu apenas continuei acreditando na palavra como uma criança e continuei fazendo o que Deus me chamou para fazer. E você pode me ver agora como uma boa pregadora, mas eu não me sentia uma boa pregadora durante aqueles 4 anos de pequeno começo. Praticamente nenhuma vez eu me senti uma pregadora boa ou adequada. Então não escute seus sentimentos. O diabo está mentindo através deles muitas vezes. Amém? Sua fraqueza é poderosa porque é ali onde o poder e a glória de Deus são revelados com mais intensidade. Quando você entrega isso a Ele e permite que Ele use. Aleluia. Então, esse é o maior ponto de sabedoria. Saber que o plano do inimigo é tentar te parar trazendo esses pensamentos de insegurança. Mas a segunda coisa que eu quero compartilhar com você como sabedoria ao servir a Deus, para que o inimigo nunca tenha nenhum centímetro e para que você possa continuar sendo poderoso servindo a Ele. Aleluia. Quanto maior o exército, maior o reino do diabo é esmagado. Quanto maior o exército do avivamento, mais o reino do diabo é esmagado. Tá bom? Então, há poder nos números. O que eu quero dizer com isso é que não importa o tipo de tarefa pequena que você acha que está fazendo, é enorme. É poderoso quando você está servindo a Deus. Colocar cadeiras não é pouca coisa. Eu coloquei cadeiras por muitos anos, que muitas pessoas nem chegaram a sentar. Agora você está preparando o espaço para as pessoas receberem a unção. Estão caindo para trás em suas cadeiras, para Deus encontrá-las em suas cadeiras. Aleluia. Tipo, qualquer coisa que você está fazendo para servir Deus nessa obra, nesse mover, é grande. Você é visto como um guerreiro, não como um espectador, um guerreiro que carrega poder sobre o inimigo para esmagar o reino dele. Então, eu digo isso para dizer, você precisa estar ciente que o inimigo quer te impedir de servir e ele quer encontrar uma porta aberta por meio de um guerreiro para tentar atacar a obra de Deus, para tentar atacar os servos de Deus, os líderes. Então não pense que é só a mim que o inimigo pode querer tentar atacar. Não. Você tem que estar alerta também. Você precisa estar atento. Agora você tem vitória sobre o inimigo, mas você só tem quando está consciente e quando decide: eu não vou dar nenhum centímetro ao diabo. Eu não vou abrir nenhum tipo de porta para o inimigo. Eu vou servir a Deus todos os dias com excelência, com humildade, com coração de servo. Você precisa fazer essa intenção todos os dias. E se você começar a ter outros pensamentos e sentimentos surgindo, de orgulho, inveja e outros motivos, quando se trata de servir a Deus, preste atenção em si mesmo, vigie-se. O inimigo está olhando. Ele está olhando para encontrar uma porta aberta
para atacar o exército, para atacar a obra de Deus. E isso nem sempre significa tipo um Judas como uma traição ou perseguição. Eu não quero dizer isso, só isso. Isso com certeza pode acontecer, com certeza. Foi o que aconteceu com Judas. Aquela foi uma porta aberta que ele escolheu permitir que o diabo usasse. Mas eu não quero dizer só isso. Quero dizer também uma forma de atacar a preciosidade e a pureza e a alegria e a ordem e a unidade do exército e da obra. Veja bem, se você está servindo na obra de Deus aqui, neste lugar ou online, é muito importante que todos estejamos unidos, que todos tenhamos corações puros, que todos tenhamos corações de servo, que todos coloquemos os outros antes de nós mesmos, que todos tenhamos morridos para o nosso ego e ambição egoísta. Isso é muito importante, porque se houver uma porta aberta ali de alguma forma, o inimigo pode penetrar por aquela porta e trazer um ataque para toda a obra de Deus, ou até mesmo trazer um ataque à liderança. Então é muito importante que você esteja ciente disso, que você saiba da coisa poderosa que está fazendo quando serve a Deus. Que não é algo para ser levado de forma leviana, mas levado realmente a sério. Entender que a pureza do seu coração, porque muitas vezes eu falei sobre isso um pouco no domingo passado, nós precisamos crescer, precisamos continuar crescendo. Precisamos estar atentos às áreas onde não estamos crescendo e precisamos mudar, precisamos tomar uma decisão. Ter intenção. Mas o problema é que as pessoas tendem a ser preguiçosas nessa área. Ah, eu não estou com vontade de lidar com isso agora. Esses pensamentos negativos, esses pensamentos orgulhosos, egoístas. Ah, não preciso fazer nada sobre isso ainda. As pessoas podem pensar assim: vou lidar com isso depois, sabe? Elas pensam que isso tem a ver só com a saúde espiritual delas. Mas quando você está servindo a Deus, isso afeta todo o exército. Então é muito importante que você perceba isso. Tipo, o que eu estou fazendo neste exército do avivamento é tão sério. E eu quero ter certeza de que estou agradando a Deus sempre. Mas não só o meu relacionamento pessoal com Deus, que eu estou agradando a Ele. Mas, tipo, eu me importo com essa obra. Eu me importo com esse exército. Eu não quero prejudicar esse exército. Eu não quero abrir uma porta para que o exército seja prejudicado, para que algo seja tirado da obra de Deus. Porque quando você vê a seriedade do que está fazendo, a honra do que está fazendo ao servir a Deus, isso te dá mais força e motivação para manter toda a porta fechada. Amém? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. 1 Pedro 5,8. Fiquem atentos e com a mente firme. O inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. Resistam a ele, firmes na fé, sabendo que outros irmãos e irmãs em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Estejam alertos. Seja sóbrio. Ele está procurando uma porta aberta. Ele está procurando como enfraquecer o exército porque ele sabe que o poder está nos números. Quanto maior for o nosso exército, mais ele vai ser derrotado. Certo? Fique atento, resista a ele, permanecendo firme na fé. Você não está sozinho. Somos todos guerreiros lutando o bom combate da fé e podemos fazer isso juntos. Aleluia! Temos vitória ao permanecermos juntos. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. E por fim, eu só quero compartilhar alguns testemunhos. Alguns testemunhos. Um que eu queria compartilhar no começo, mas nós vamos compartilhar agora. 2 semanas atrás, eu acho que foi, havia uma mãe e um filho aqui da Alemanha. Acho que foi 2 semanas atrás. Talvez 3 semanas. Acho que foram 2. Temos a foto? Sim. Eu postei isso nas redes sociais, então muitos de vocês podem ter visto, mas eu sei que alguns de vocês não viram. Mas é tão poderoso. Então, no domingo da Páscoa, no domingo da ressurreição, essa mãe e filho vieram à conferência Rise and Shine e eles vieram no dia seguinte, no domingo da ressurreição. Acho que eles estavam de pé bem aqui e Deus os libertou. Há uma foto onde eles estão em pé com uma foto. Era uma foto de um membro da família, mas eles estavam com a foto e ele tinha escrito o que estava renunciando. Renunciando à luxúria. E então, ele tinha dificuldade por vários anos com vício em
pornografia, certo? Vício em pornografia? E ele tentou tanto parar e chorou uma vez por 1 hora direto, porque doía nele o fato de não conseguir parar. E Deus o libertou naquele dia. Completamente liberto. Aleluia. Sem desejo de fazer isso de novo. E ele estava tão cheio de alegria. Aleluia. E então a mãe dele, ela foi liberta de transtorno bipolar naquele mesmo dia também. Aleluia. Então, no domingo seguinte, que foi algumas semanas atrás, eles vieram e testificaram sobre isso. Então, o pai, marido da Alemanha, que não veio presencialmente, mas ele testemunhou isso. Aqui está o testemunho completo dele. Eu queria compartilhar isso com vocês. Ontem, vocês postaram um vídeo da minha esposa e do meu filho da Alemanha. Como marido e pai, esse foi o momento que mudou minha vida. O fato de que minha esposa foi liberta de 25 anos de transtorno bipolar é um milagre absoluto. Nós literalmente passamos pelo inferno juntos. Mas eu também carregava meu próprio fardo. Meio ano atrás, quando li o primeiro livro da Catherine, O Segredo da Unção, fui liberto da pornografia. Agora, quando Deus, através da Catherine, quebrou a maldição geracional sobre meu filho, eu também fui liberto da compulsão por masturbação. Louvado seja Deus! E ele estava lá na Alemanha quando isso aconteceu. Desde que eu tinha 7 anos, então, por 50 anos, fui preso por essa maldição geracional. Jesus! Isso também afetava meu pai. Eu tentei de tudo para me livrar disso. Condenação, vergonha e autoacusação eram meus companheiros constantes, acompanhados de fracasso constante. Mas agora eu estou verdadeiramente livre. Desde que Deus, através da Catherine, quebrou essa maldição por meio da unção, todos os dias eu acordo com alegria e mal posso acreditar no que aconteceu. E eu sei que há muitos homens e meninos por aí presos nesse vício. Eu posso dizer a vocês, sim, há libertação quando você se coloca debaixo da unção. Louvado seja Deus! Aleluia! Uau, aleluia! Uau! E eu só percebi agora que ele disse que foi através do meu primeiro livro que Deus o libertou da pornografia. Louvado seja Deus. Então, falando sobre o livro, eu queria compartilhar outro testemunho, porque como Deus está usando vocês para espalhar esse avivamento, é tão poderoso. Espero que vocês estejam recebendo a revelação do poder que vocês têm. O poder que Deus está dando a vocês, da verdade que Ele confiou a vocês, da unção se movendo através das suas vidas e de como direcionar as pessoas até a unção, até o poder de Deus, até uma igreja onde elas podem receber libertação e serem equipadas para serem discipuladas. E a ferramenta Desbloqueie sua libertação, como tudo está ali para guiar as pessoas a receberem libertação completa e a vida abundante. Amém? Alguém está recebendo mais revelação do poder que você tem, de como você pode mudar tantas vidas? Bom, eu tenho outro testemunho que quero compartilhar. Podemos mostrar o da Rue? Para aquelas pessoas que adquiriram 10 livros, eu iniciei uma comunidade chamada Revival Leader Launch. É para as pessoas que são zelosas, apaixonadas por serem líderes de avivamento e espalhar esse livro amplamente para pessoas que precisam dele. E nessa comunidade é como uma página de rede social. É como um aplicativo onde elas estão constantemente compartilhando. Muitos de vocês estão nela. Estão constantemente compartilhando testemunhos de encontros divinos que tiveram com pessoas ao entregarem ao livro Desbloqueie Sua Libertação. E é uma das minhas coisas favoritas de fazer todos os dias, ler esses testemunhos. Eles são tão incríveis. Como Deus está se movendo, eu estou em total reverência. Lembre como eu compartilhei que este é o ano da aceitação e como a colheita está madura, que vamos nos surpreender como as pessoas já estão preparadas por Deus para estarem abertas. Ele tem buscado a elas e elas estão prontas. A gente só precisa sair e ser ousado e brilhar nossa luz e entregar os livros para elas e falar sobre Jesus e falar sobre o avivamento. Amém? Então, é testemunho após testemunho disso. É tão incrível. Vá até unlockyourdeliverance.com ou o link na bio se você quiser fazer parte dessa comunidade. unlockyourdeliverance.com. Então, isso é tão poderoso. Isso aconteceu, acho que foi 2 dias atrás. Essa é a Rue, que está em Toronto. Ela levou um livro no carro, na bolsa, e não sabia para quem ia entregar. Chegou no andar do hospital onde trabalha, e uma das colegas de enfermagem, de outra ala, decidiu fazer hora extra na unidade dela. Quando Rue viu ela no corredor, elas se cumprimentaram e a colega disse: "Eu não sei por que aceitei fazer hora extra. Perdi minha aula de yoga." A Rue ficou quieta, e alguns minutos depois ela perguntou do nada se Rue vai a uma igreja específica. Rue respondeu: "Não."
Então ela perguntou onde Rue congregava, e ela disse: Igreja 5F em Los Angeles. Então Rue foi até a bolsa e puxou um convite para o Avivamento é Agora em Toronto e também pegou o livro. A colega abriu o livro aleatoriamente no capítulo 8, página 106, que falava sobre yoga. Que fala sobre yoga como um falso jugo no lugar de estar ligada a Jesus. Ela ficou tão chocada, começou a ler em voz alta. Enquanto lia, foi ficando cada vez mais espantada, porque ela tinha acabado de dizer que perdeu sua aula de yoga e agora estava lendo que yoga era demoníaco. As duas sabiam que era um encontro divino e que Jesus queria que ela soubesse o quanto ele a ama. Aleluia! Isso não é incrível? Encontro divino. Quero dizer, isso não é coincidência, certo? Isso é Jesus. Isso é o que Jesus está fazendo agora. Ele está preparando esses encontros divinos, ele está buscando pessoas, ele está preparando tudo para que tudo o que tenhamos que fazer é sermos obedientes. Sabe, Ruth simplesmente ficou quieta por alguns minutos. Ela pegou o livro, muito simples. Ah! E esse é só um dos muitos. Eu estou vendo isso acontecer todos os dias. Eu compartilho isso para que você saiba da obra emocionante, da obra importante que Deus está te chamando para fazer agora. Ele preparou esses encontros divinos, eu estou te dizendo. Ele preparou para você, eles estão prontos. E a sua parte é muito simples. Requer um pouco de ousadia, mas você tem o fogo do Espírito Santo para te dar essa ousadia, e você vai receber ainda mais hoje. Aleluia! Então, saia e esteja nos negócios do seu pai. Saia e espalhe essa boa notícia com ainda mais força, ainda mais longe e mais amplamente. Amém? Continue espalhando o livro e brilhando sua luz. Exército de Deus. Aleluia! 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 É hora de marchar. Amarre suas botas, coloque sua mochila. Isso é sobre ser um guerreiro de Deus. É por isso que isso ressoa tanto conosco, porque Deus está nos chamando para sermos sérios. Prepare-se para a batalha. Prepare-se para trabalhar. Prepare-se para a vitória. Aleluia! Você está pronto? Aleluia! Louvado seja Deus.